abençoe. Receba aí um abraço, também o nosso Désio Adalpe, que está conectado conosco, e todos os irmãos aqui do nosso Templo Central. Que a graça de Deus permaneça sobre nós. Vamos vencer, vamos continuar orando, e Deus vai nos ajudar, e logo, logo vamos deixar todos reunidos adorando a Jesus. Irmão Alex, vem cá. Muito bem, aqui está o meu companheiro Alex, amigo de muitos anos. Nós vamos estar orando por ele, para que o Senhor use ele poderosamente nesta noite. Pai, em nome de Jesus, quero te pedir pelo teu filho que irá ministrar a tua palavra nesta noite. Fala conosco através da tua palavra. Estamos aqui ansiosos para ouvir a tua voz. É esta oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Desejamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, aos ouvintes da Palavra de Deus que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelas redes que são transmitidos esse culto. Queria vos cumprimentar com a paz de Cristo, como também ao nosso pastor, presidente, pastor Roberto José dos Santos, a sua esposa, a irmã Iraci. Queremos louvar a Deus pela confiança que nos tem proposto para estarmos aqui trazendo uma palavra da parte de Deus. Louvando a Deus pela vida do pastor Josué, que é um amigo, a qual temos como referência para a nossa vida, para o nosso ministério. Queridos irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Tito, capítulo de número 2 e o versículo de número 11. Queria tratar acerca de um texto sagrado, de um assunto que Deus propôs ao meu coração, e eu queria compartilhar com os irmãos que estão nos dando, que estão assistindo o culto conosco, que estão em seus lares agora, adorando a Deus conosco através dessa transmissão. Livro de Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11, que assim nos diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quantos podem dizer amém? Diga amém na sua casa. Por favor, continue conosco e preste a sua atenção para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao teu coração. Já ouvimos Deus falar aqui de diversas formas, através de louvores, através dos cânticos que aqui foram entoados. Eu já senti a presença de Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Diante do texto, do versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, nos trazendo uma lição bíblica muito interessante acerca da doutrina que cremos, acerca da graça, acerca da manifestação de Deus através da sua graça. Ele escreve aqui no capítulo 2, versículo 11, dizendo que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Eu queria usar esse texto para mostrar aos irmãos que a graça de Deus, ela sim está ainda operando nos dias de hoje, que não apenas nos dias do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, mas que hoje ainda opera, ainda é viva, ainda faz aquilo que nós não podemos fazer, e ainda tem o mesmo poder transformador, abençoador, a qual favorece aqueles que são agraciados, que são tomados por esta graça. Queridos, eu poderia escolher várias passagens bíblicas que mostram a graça de Deus se manifestando através dos personagens bíblicos. No entanto, o Senhor me fala ao coração acerca de um homem que usufruiu da graça e como também profetizou acerca desta graça personalizada em Cristo, ainda no Antigo Testamento. E eu falo do profeta Isaías, a qual registro aqui no capítulo 6 e o versículo 1. Sim, porque sabemos que a graça de Deus, ela é retroativa. A maior manifestação da graça de Deus está em Cristo Jesus. Quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, cresceu, se desenvolveu e começou a operar os seus milagres através das suas pisaduras, do seu caminhar, do seu agir. Jesus, ele ressuscitava os mortos. Jesus, ele dava visão aos cegos, fazia
surdos ouvirem, mudos falarem. Jesus foi a maior manifestação da graça de Deus para com os homens, para com o mundo, trazendo salvação àqueles que se haviam perdido. No entanto, no capítulo 6, voltando para o Novo Testamento, nós encontramos um homem que profetizou acerca desta graça, que falou acerca desta graça, que mencionou essa graça sem antes ter visto, mas que também foi favorecido por ela. Estamos falando do profeta Isaías, que não chegou a ver a personalização da graça, não chegou a ver a Cristo como maior manifestação da graça de Deus, mas chegou a falar sobre ele, chegou a profetizar sobre ele, chegou a trazer a sua biografia, o seu perfil, chegou a trazer as dores que ele iria enfrentar, chegou a mostrar todo o percurso, tudo aquilo que ele iria vivenciar na sua trajetória aqui na terra. Isaías foi aquele que mais profetizou acerca de Cristo. Ele é conhecido como profeta messiânico por isso. Ele é chamado do profeta messiânico porque mostra toda a trajetória de Cristo, inclusive o seu nome, nascimento, sofrimento e morte. Isaías, queridos irmãos, é considerado, o livro de Isaías, é considerado o evangelho do Antigo Testamento, porque se vê de forma clara toda a biografia desse Cristo, toda a trajetória desse Cristo. Mas o que eu fico analisando em Isaías é que ele mostra o que Cristo iria fazer através da sua graça, o que Cristo iria proporcionar para os homens, o que Cristo iria proporcionar para a humanidade. Ele mostra isso com um tempo futuro, através das profecias. Ele mostra isso com um tempo à frente do qual ele estava vivenciando. Mas isso não impede de Isaías usufruir desta graça. No capítulo 6, nós encontramos Jeremias também sendo favorecido por Deus, porque antes do profeta profetizar e pregar acerca da graça, ele também tomou posse dessa graça, ele também viveu através dessa graça. A Bíblia, o texto começa no capítulo 6, versículo 1, dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aqui no capítulo 6 e o versículo 1, eu já consigo ver a graça de Deus sendo manifesta na vida de Isaías. Sim, porque se os irmãos analisarem o texto, vai dizer o texto que no ano que morreu o rei Uzias, todos nós sabemos que Uzias era alguém importante para a nação, era alguém que tinha influência na nação. Uzias foi aquele que governou, que reestruturou a nação, que restabeleceu a economia, que fortaleceu o exército, que trouxe tecnologias para o exército de Israel, que foi aquele que trouxe um alívio diante de uma nação que estava vivenciando turbulências e lutas. Uzias trouxe sim estabilidade. Quando Uzias morre, quando Uzias ele falece, queridos irmãos, a nação entra em lapso, a nação entra em desconforto, a nação entra em incertezas. E aí, queridos irmãos, enquanto a nação está preocupada como seria o futuro, como seria o depois, já que alguém importante havia morrido. Uzias foi aquele que combateu os filisteus, que destruiu as muralhas de Gate, que trouxe inovações ao exército, que inventou a catapulta. Queridos irmãos, Uzias sim foi alguém importante. E quando ele morre, a nação sofre. A dúvida, a incerteza do amanhã começa a predominar sobre a nação de Israel. É aí neste momento que Deus resolve manifestar o seu poder, a sua misericórdia e a sua graça. Vai dizer o texto que neste mesmo ano, Deus resolve aparecer ao profeta Isaías. E detalhe, aqui nem profeta ele era ainda. O capítulo 6 mostra a chamada, o começo, a transformação deste homem simples em um profeta. Porque até aqui no capítulo 6, Isaías está narrando como foi o começo, o início da sua
sua chamada. E aqui no capítulo 6, versículo 1, Deus está dizendo: há um homem comum até então. A nação em lapso, Deus chama o homem Isaías e diz assim: olha, enquanto está todo mundo preocupado com o que está acontecendo aí fora, porque o rei Uzias morreu, eu quero te dizer uma coisa, Isaías: eu ainda estou sentado num alto e sublime trono. Queridos irmãos, aqui eu vejo graça na vida deste homem. Por quê? Observe que ele vai dizer: num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Só que Isaías não era sacerdote, Isaías não era sumo sacerdote, e estava no templo, ou seja, ele não era para estar ali, mas estava. Ele não era para receber aquela revelação, mas recebeu. Ele não era para ter aquela visão sublime, mas teve. Porque lá na frente ele mesmo vai dizer: eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está dizendo: eu não sou digno. Mas Deus, olhando aquele homem que não era digno, Deus vai mostrar algo sublime a ele. E vai mostrar a manifestação do seu poder na vida daquele homem, dizendo: Isaías, estão todos preocupados, mas eu estou te dizendo, eu estou sentado sobre o trono, eu ainda tenho controle, eu ainda mando, eu ainda governo, eu ainda estou adiante da situação. Talvez você não entenda o que está acontecendo aí fora, e muitos estão preocupados com o que estão acontecendo, mas Deus está dizendo para você, mesmo imperfeito, mesmo falho, mesmo cheio de defeito, Deus está dizendo: eu estou sentado no trono, e quem governa ainda sou eu. Aleluia. Não adianta desespero, não precisa se angustiar a ponto de perder a fé, porque Deus ainda manifesta a sua glória para você, dizendo: eu sou aquele que vivo, eu sou aquele que estou sentado, e por causa da tua oração, por causa da opressão do justo, e por causa do gemido do necessitado, esse Deus se levanta para operar prodígios e maravilhas na vida daqueles que creem. Ainda existe graça. Aleluia. Era um homem normal, mas usufruiu da graça de Deus. Era um homem comum, mas Deus lhe mostra uma revelação que até então nenhum daqueles havia tido naquela época ou naquela situação. Deus lhe mostra: estou no controle e ainda estou com o cedro na mão. Receba esta palavra ao teu coração. Deus ainda manda. Aleluia. Está tudo confuso. O povo de Israel naquela época estava confundido. E Deus dizendo: sou eu que governo, sou eu quem mando, sou eu quem ordeno. E aqui eu vejo a graça se manifestando na vida deste homem, porque ele não era para estar ali, não era para ser ele. Mas no momento de crise, no momento de turbulência, ele viu a manifestação da glória de Deus. Glória a Jesus. No momento da tua no pior momento da tua vida, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei como está os seus dias, como estão os seus dias, mas no maior momento, no pior momento da sua vida, Deus ainda se manifesta para mostrar que Ele está no controle da situação, para mostrar que é você que Ele quer usar, para que é você que Ele quer fazer, que é você que Ele quer mostrar a glória através da sua vida. E queridos irmãos, o texto continua, porque no versículo 2, a descrição do texto vai nos dizer: e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E eu vejo graça aqui. Eu vejo graça na vida deste homem nestes versos, nestes versículos. Porque
vamos tentar adentrar na cabeça do homem Isaías, do profeta Isaías até então. Ele está vendo, ele está no trono de Deus. Ele está tendo a revelação de Deus sentado no trono. E ele está analisando aquela revelação e está vendo ainda mais. Ele está vendo o séquito enchendo, a glória de Deus se enchendo no templo. E ele começa a observar agora e vê os serafins que estão voando. E detalhe, com duas asas cobrindo o rosto, com duas asas cobrindo os pés, e com duas asas voando, cobrindo os pés em sinal de reverência, cobrindo o rosto, porque não podiam olhar para Deus. Ei, irmãos que nos assistem agora, os serafins não podiam olhar para Deus, estavam com o rosto coberto pelas asas, e eles olhavam um para os outros. O texto vai dizer, estavam olhando um para os outros, dizendo um para os outros. Era como se eles não pudessem ali olhar para Deus pela glória, pela magnitude, pela transcendência do que é este Deus. Mas eles estavam dizendo, mesmo sem poder olhar para Ele, estavam dizendo que Ele era santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Eles não estavam vendo Deus, eles não estavam olhando para Deus, mas sabia que Deus estava lá. Aleluia, aleluia. Estavam com as asas cobrindo o rosto, cobrindo os olhos, mas sabiam que Deus estava lá. Não estavam vendo nada, não estavam vendo Deus ali, porque estavam com as asas cobrindo o rosto, mas estavam adorando, estavam bendizendo, estavam exaltando, estavam glorificando. Talvez você procure ver e não esteja vendo a solução agora. Talvez você procure enxergar a providência e não consegue enxergar. Por quê? Porque onde você olha é céu de bronze, é porta fechada, é maus notícias, é tantas coisas se levantando, surgindo uma atrás da outra, e você olha e às vezes possa se perguntar aonde está Deus? Aonde está Deus? Mas eu vejo graça aqui, porque aqui existe uma grande lição. Eles estavam com os olhos fechados, tapados pelas asas, mas estavam cantando, louvando e adorando, porque sabiam que mesmo sem ver, Deus está lá. Ei! Você não está vendo a solução, você pode não estar vendo a providência chegar, mas isso não quer dizer que ela não esteja sendo preparada para você. Ainda que você não veja chuva e nem vento, mas Deus está presente e está preparando a providência para te abençoar. Aleluia! Precisamos tomar como exemplo a ação desses serafins. Não vejo, mas adoro. Não vejo, mas glorifico. Não vejo, mas exalto. Não vejo, mas estou bendizendo ao nome daquele que está vivo, que está sentado no trono e que pode fazer aquilo que eu não posso fazer, porque Ele pode. O próprio Isaías vai dizer que Ele trabalha. Olha o que Isaías vai dizer. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus, além do nosso Deus, que trabalha em favor daquele que nele espera. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Você pode até não estar enxergando, mas Ele está trabalhando. E Ele trabalha nos detalhes, nas impossibilidades. Esse Deus trabalha. Quem diria que no capítulo 37, aqueles ossos lá em Ezequiel poderiam reviver? Quem diria que o mar vermelho, ali naquela trajetória no Êxodo, iria se abrir?
Quem diria que o gigante que afrontava o exército de Israel ia ser destruído por um menino? Porque eles não viam a solução, mas Deus trabalha. Possa ser que teus olhos estejam fechados e você possa não estar vendo, mas Deus está dizendo para você: cante, adore, exalte. Ei, os anjos estavam reunidos e não estavam fazendo outra coisa a não ser adorar. Os anjos estavam reunidos e não estavam fazendo outra coisa a não ser adorar, porque eles podiam não ver, mas estavam ouvindo. Ei, você pode não ver, mas você está ouvindo a voz de Deus falando contigo. Eu estou no controle. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. No momento de crise, no momento de perdas, faça como os serafins. Adora. Faça como Abacuque, no capítulo 3, versículo 17. Ele disse assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam mais vacas, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei e exaltarei ao Deus da minha salvação. E o que eu acho interessante é que a graça se manifesta aqui, o favor e a misericórdia de Deus se manifesta aqui em Isaías, porque os anjos não podiam, os serafins não podiam ver a Deus, mas o imperfeito estava vendo. Porque Isaías estava vendo Deus. Ele viu a glória de Deus. Os serafins, que eram poderosos, seres criados pelo próprio Senhor, não podiam ver, estavam com os olhos fechados pelas asas. Mas o imperfeito homem, de lábios impuros, estava vendo o Senhor sentado no trono. E qual é o nome disso? É graça. Não merecíamos, mas nos alcançou. Não era para estar, mas estar. Porque a graça de Deus alcançou aquele homem. E os anjos vão dizer santo. Porque conversa de crente, quando se reúne, tem que ter louvor, tem que ter cântico, salmos, hinos. Eles não estavam vendo, mas estavam fazendo a parte deles. Neste dia você deve estar ouvindo muitas coisas. Mas quando se reunir, não se reúna para falar da crise. Não se reúna para falar das coisas negativas que estão acontecendo, mas se reúna para louvar e dizer que Ele é santo, que Ele é santo, porque santo Ele é. E queridos irmãos, o texto continua dizendo o seguinte: e os umbrais das portas se moveram com uma voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Observa a perspectiva do profeta. Observe a perspectiva deste homem que até então não tinha firmado a sua chamada como profeta. O a quem enviarei ainda não tinha acontecido, porque o a quem enviarei inicia-se no capítulo 8. Mas aqui ele ainda era homem, ele dizia assim, normal, e dizia assim: nossa, eu estou vendo Deus. E diz o texto que ele diz assim: viu uma fumaça. Fumaça, de acordo com Apocalipse 15, que significa juízo. Aí ele pensou assim, ele viu fumaça, viu Deus. Aí ele pensou: nossa, eu vou morrer, vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor. A perspectiva do homem, de Isaías, era a morte. A perspectiva de Isaías era: acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, eu estou vendo Deus, vou morrer, é um ponto final. Só que aí, aonde entra a graça. Quando ele diz, vou morrer, Deus fala com ele e diz assim: vai morrer não. Quando ele diz assim, acabou, aí a graça se manifesta e diz assim:
não acabou, é apenas o começo. Porque quando ele diz, ai de mim que vou perecer, aí lá vem o anjo, lá vem o ser angelical, com uma tenaz e uma brasa viva, tirada do altar, e toca nos lábios dele, e purifica-os dos seus pecados e das suas iniquidades. A tua perspectiva pode até ser uma, mas não é a tua perspectiva quem impera, nem que se sobressai, e sim a vontade de Deus na tua vida. A tua visão pode estar enxergando uma coisa, morte, fim, que acabou, já era. Mas a perspectiva de Deus para você não é morte, é vida. Não é o fim, é o começo. O que Deus está fazendo com você agora, Ele te dando lições e te mostrando que a graça dEle ainda existe em nosso meio. Quando Ele disse assim, eu vou ser defunto, aí Deus disse, vai não, vai ser profeta, porque quem manda sou eu. As perspectivas do mal serão frustradas na tua vida, porque a determinação de Deus para a tua vida é te abençoar. Está um reboliço muito grande, uma crise muito grande, acontecendo tanta coisa, mas o Senhor está te dizendo, ainda existe graça, ainda tem vida, ainda tem milagre, ainda tem bênção, ainda tem providência, ainda tem restauração, porque Deus é ainda aquele que manda na tua vida. Aleluia, aleluia. Não é a tua perspectiva que vai ser a responsável para determinar a bênção de Deus na tua vida. Porque se fosse pelas nossas perspectivas, o que seria de nós? Lembra de Marta? Olha, no capítulo 11 de João. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. A perspectiva dela era, tem jeito mais não. Final da linha. Acabou. Mas ainda existe graça. Ainda existe. Aí Jesus chegou lá e disse, olha, aonde foi que sepultou? Aonde foi que enterrou? Aonde está? Às vezes é necessário mostrar para Jesus aonde foi que enterramos os nossos sonhos e os nossos projetos. Essa situação tem feito muita gente enterrar os sonhos e enterrar os projetos. Só que o Senhor está dizendo, ei, não é tempo de enterrar sonho nem projeto, porque ainda existe graça, eu ainda estou vivo. Entendeu? Deus está falando com você agora e está lhe perguntando, aonde foi que você enterrou? Está na hora de pegar Deus pela fé e levar lá naquele sepulcro, naquela sepultura. Mas antes de ir lá, vai lá e tira a pedra, porque a ordem de Deus é a seguinte, sai para fora defunto, sai para fora sonhos enterrados, sai para fora sonhos, projetos enterrados, porque Deus ainda chama a existência aquilo que foi enterrado e sepultado. Deus é um Deus que dá vida. E nesta noite Ele está dizendo, eu estou dando vida aos teus sonhos, estou dando vida aos teus projetos, estou dando vida aos teus planos, porque o pensamento que eu tenho para você é pensamento de paz e não de morte. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Ainda existe graça e ainda existe esperança. Ele disse, vou morrer. Deus disse, vai não, tem uma brasa para viva, tirada do altar, para mostrar que eu ainda existo e que ainda faço aquilo que você não pode fazer. Queridos irmãos, diante desta passagem bíblica e do que este homem viveu de favores, de graça,
de manifestação de Deus. O Senhor fala com você agora. Não olha para o teu externo, não olha para o teu redor. Concentra-se naquele que pode fazer tudo acontecer na tua vida. Porque de onde você menos espera, Deus pode entrar e agir de forma a te surpreender e mostrar que Ele é Deus no teu viver. Isaías achou que ia morrer, mas olha que interessante. A chamada dele continua quando ele diz, quando o Senhor toca nos seus lábios, perdoa os seus pecados e escreve uma nova história, um novo rumo. O texto que lemos em Tito é que essa salvação está aberta, porque a graça de Deus foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens. Sabe o que isso quer dizer? Que assim como Deus fez com Isaías, Ele também pode fazer com você. Você que está ouvindo a palavra de Deus e que ainda não fez a sua decisão, ainda existe graça. Eu não sei quem é você, eu não sei qual é o seu nome, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei como estão as tuas expectativas, como estão as tuas emoções, como estão as tuas ideias, os teus planos, mas ainda existe graça. Deus ainda muda nome, muda situação, muda quadro, aleluia, porque a salvação é manifesta a todos os homens, e você não está separado desta graça. Esta graça pode te alcançar aonde você estiver, aleluia. Deus pode mudar a tua vida aonde você estiver. Eu tenho certeza que você está ouvindo esta mensagem através desse meio de comunicação. Então é o seguinte, entrega a tua vida para Ele, deixa a graça de Deus se manifestar em você. O que você precisa fazer é como o profeta fez: eis-me aqui, eis-me aqui. Porque aí tu vai ver que todas as setas que o diabo projetou para tentar te destruir vão cair por terra, e Deus te fará prosperar no meio desta crise. A você que é crente, que está aí com a sua família, louvando a Deus, eu tenho um recado de Deus para você. Aleluia. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Tu não estás vendo, mas tem graça. Tu não estás conseguindo enxergar, mas tem presença de Deus. Tu não consegue, pela tua visão limitada, observar. Mas se Deus fizesse como fez com o moço, lá em Eliseu, e abrisse a tua visão, tu irias ver que maior é aquele que está contigo do que estão contra você. Se alegre, porque tem pão, tem providência e tem bênção de Deus para a tua vida, para a vida da tua família, para a vida dos teus. Tem milagre, porque ainda existe graça. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Estamos com centenas de pessoas conectadas conosco. E chegou o momento de você fazer a sua parte. Fale com essa pessoa que ainda não é evangélica, que ouviu os hinos que foram cantados nesta noite. Esta mensagem poderosa que veio do trono de Deus. Então é o momento de você aí compartilhar com ele, com ela, uma mensagem de Deus. Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. A esperança. A Bíblia diz que Jesus não faz acepção de pessoa. Há uma porta que está aberta. Então a graça
E esta graça está entre nós, permanece entre nós. E esta graça é Jesus. E é através desta graça que nós aqui estamos. Então,